Devido à toxicidade do mercúrio, em caso de derramamento desse metal, costuma-se espalhar enxofre no local para removê-lo. Mercúrio e enxofre reagem gradativamente formando sulfeto de mercúrio. Para fins de estudo, a reação pode ocorrer mais rapidamente se as duas substâncias forem misturadas no almofariz. Usando esse procedimento, foram feitos dois experimentos. No primeiro, 5 gramas de mercúrio e 1 grama de enxofre reagiram, formando 5,8 gramas do produto, sobrando 0,2 grama de enxofre. No segundo experimento, 12 gramas de mercúrio e 1,6 gramas de enxofre forneceram 11,6 gramas do produto, restando 2 gramas de mercúrio. Letra A. Mostre que os dois experimentos estão de acordo com a lei da conservação da massa, de Lavoisier, e a lei das proporções definidas de Proust. O almofariz citado no exercício e o pistilo são materiais de laboratório que são utilizados principalmente para triturar sólidos. Quanto à questão, era necessário conhecer as duas leis que regem todas as reações químicas, a lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier, e a lei das proporções definidas, ou lei de Proust. A lei da conservação da massa diz que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Uma frase atribuída a essa lei é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, imaginemos uma reação com dois reagentes e dois produtos. A soma das massas dos reagentes será igual à soma das massas dos produtos. A lei das proporções definidas diz que em uma dada substância composta, que é aquela formada por mais de um elemento químico, é sempre formada pelos mesmos elementos, combinados sempre na mesma proporção em massa. Essa lei é um pouco mais difícil de entender, por isso vamos pegar um exemplo prático. Se coletarmos diferentes quantidades de água e decompô-la em seus elementos oxigênio e hidrogênio, veremos que a proporção em massa é constante e é sempre de 1 para hidrogênio para 8 de oxigênio. O exercício forneceu que no primeiro experimento, 5 gramas de mercúrio reagiram com 1 grama de enxofre e formaram 5,8 gramas de sulfeto de mercúrio, e que restou 0,2 grama de enxofre. Portanto, a quantidade de mercúrio e enxofre que reagiu foi 5 gramas e 0,8 grama. No segundo experimento, forneceu que 12 gramas de mercúrio reagiram com 1,6 grama de enxofre, formando 11,6 de produto, e que restou 2 gramas de mercúrio. Portanto, a quantidade de mercúrio e enxofre que reagiu foi 10 e 1,6 gramas. Assim, somando as massas dos reagentes, percebe-se que é igual à dos produtos nos dois experimentos, mostrando que obedecem à lei da conservação da massa. Se fizermos a relação das massas dos elementos que compõem o produto, veremos que é igual a uma constante, e que, portanto, também obedecem à lei das proporções definidas. Letra B. Existem compostos de mercúrio 1 e mercúrio 2. Considerando os valores das massas molares e das massas envolvidas nos dois experimentos citados, verifique se a fórmula do composto formado em ambos os casos é sulfeto de mercúrio 1 ou sulfeto de mercúrio 2. Mostre os cálculos. Temos duas possibilidades de reação. A primeira como produto sulfeto de mercúrio 1 e a outra como sulfeto de mercúrio 2. Para resolver este problema, temos que montar a equação química. A equação química é a representação da reação. Os reagentes, que são as substâncias que vão ser consumidas, ficam do lado esquerdo, e os produtos, que são as substâncias que vão ser formadas, ficam do lado direito. De acordo com a lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso, a nível microscópico, quer dizer que em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, eles apenas se recombinam. Assim, o número de átomos de um dado elemento nos reagentes deve ser igual nos produtos. Perceba que a primeira equação está balanceada, ou seja, o número de átomos de cada elemento dos reagentes é igual ao do produto. A segunda não está. Para arrumá-la, vamos colocar o 2 na frente do mercúrio. Perceba que agora ela está correta. Os coeficientes estequiométricos de uma equação balanceada, que são os números
que aparecem antes das fórmulas nos dizem a receita, ou seja, a proporção e número de mols que os reagentes vão ser consumidos e que os produtos serão formados. Assim, a proporção em número de mols dos reagentes do primeiro caso é de 1 para 1, e no segundo caso de 2 para 1. Assim, vamos calcular o número de mols de cada um dos reagentes. O número de mols é a massa dividida pela massa molar, que é fornecida no exercício. Portanto, percebe-se que no experimento 1, a proporção em número de mols dos reagentes é de 1 para 1. Portanto, o produto formado é o sulfeto de mercúrio 1. No experimento 2, a proporção em número de mols dos reagentes também é de 1 para 1, indicando que o mesmo produto foi formado, e a questão está encerrada.